Olá pessoal, bom dia. Com muita alegria a gente dá início à segunda semana de atividades da nossa oficina. Eu e Lara ficamos realmente muito felizes com a participação de todos vocês. A gente está assim, com uma expectativa cada vez mais lá no alto, assim, porque a gente conheceu o trabalho de vocês, vimos como vocês escrevem bem, como vocês estão dispostos e a gente fica muito feliz com isso. A gente espera muito poder trocar cada vez mais. Na semana passada, a gente trabalhou o poema 45 anos da poeta portuguesa Adília Lopes. E ali a gente discutiu algumas coisas relacionadas à ideia de público e privado, porque a gente está pensando na ideia da casa, que tem sido uma coisa sobre a qual nós pensamos muito de fato nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo. A gente precisou recorrer à casa, voltar à casa, enfim, a casa tem ocupado muito o nosso imaginário e é um objeto que os poetas trabalharam muito ao longo do tempo, assim. E aí para hoje, para essa semana, eu trouxe um poema do Carlos Drummond de Andrade. É um poema assim que eu considero imenso, assim. Bom, de fato ele é longo, mas eu estou falando imenso para além disso, porque para mim se trata de um dos maiores poemas da nossa língua, assim. É um poema de Drummond que é pouco falado, né, pouco lembrado, mas eu acho absolutamente fabuloso, grandioso, um poemaço, assim. Tá no livro A Rosa do Povo, que é um livro importante do Drummond, um livro de 1945, ou seja, no final da Segunda Guerra. Então é um livro todo atravessado pela ideia da guerra, pela falência, por uma certa falência de um projeto de cidade, e ao mesmo tempo por uma esperança no mundo por vir que estava podendo começar a ser construído ali. Um dos poemas que abre o terceiro poema desse livro é A Flor e a Náusea, que é um poema mais conhecido, que ele diz assim: uma flor nasceu na rua, uma flor que rompe o asfalto, né? Então essa imagem da flor rompendo o asfalto, e o próprio título do livro, A Rosa do Povo, traz um pouco essas duas dimensões, isto é, por um lado, o povo, ou a cidade, o asfalto no caso, né? Tipo, então essa dimensão desse projeto urbano e do coletivo e da coletividade, do povo mesmo, da ideia de povo, essa coisa da política, né? Isto é, da cidade, da polis. Por um lado isso, e por outro lado a flor, que é essa sensibilidade, que é a emoção, que é a imagem poética por excelência, né? Então ele trabalha essas duas coisas. O poema que a gente vai trabalhar hoje, que chama-se Onde Há Pouco Falávamos, é um poema que é meio uma espécie de coringa dentro desse livro, né? Assim, que não é exatamente político e não é exatamente totalmente poético, no sentido usual da palavra. É um poema muito único. Eu, evidentemente, não vou lê-lo, não tenho essa habilidade. A Lara vai gravar um vídeo lendo o poema. Então, quem começou por esse vídeo e ainda não assistiu o vídeo da Lara, para aqui, vai ouvir a Lara falando. E aí volta depois pra gente conversar sobre ele. Porque é um poema longo, eu não vou repeti-lo. Vou falar trechos que me interessam para análise. Bom, como vocês puderam ouvir da Lara recitando e eventualmente lendo o poema, que é importante lê-lo também, né? Porque o poema traz, quer dizer, a versificação, isso traz uma outra materialidade que também traz camadas para o poema. Então, além de ouvir a Lara, é legal ler lá no PDF que a gente mandou no primeiro dia. Esse poema, ele fala de um piano, né? Um piano que está lá naquela sala, um piano velho, antigo, e está numa sala onde as pessoas há pouco, né? Onde nós há pouco falávamos e já ninguém mais fala, e o piano está lá e ele toca sozinho. Quando as pessoas estão dormindo, ele toca. E quando alguém vai tentar tocar ele não toca por nada, né? Quando alguém vai, quer dizer, ele diz assim, mas recusa, raivoso, filtrar o mínimo acorde se o fere mão de moça presente. Se uma moça vai lá tentar tocá-lo, ele não toca, mas de noite ele estronda. E quando alguém vai tentar tocar, saem de dentro dele aranha e pus e seres abjetos e coisas, né? Assim, que é uma dimensão do objeto cheio de carga afetiva, cheio de história, cheio de
enfim, de milhares de tempos, né? Assim, um objeto que acumula várias temporalidades, e que é pesado por isso, né? Assim, o piano, acho que ele vai trazendo ao longo do poema imagens de como o piano pesa, não tem leveza no piano, né? E aí, assim, eu acho que o que é interessante da gente pensar nos poemas de analisar, eu vou falar um pouco agora sobre a análise do poema, não desse, poemas em geral e eventualmente desse. É que, assim, de vez em quando a gente tende a achar que interpretar um poema e ler um poema é pensar o que o poeta quis dizer quando ele escreveu aquilo. E, na verdade, o que o poeta quis dizer não interessa, né? O que, assim, é o de menos, o que o poeta quis dizer. A gente não tem como saber o que o poeta quis dizer, né? A gente tem como saber o que ele disse. Isto é, o poema, eu já falei isso em algum dos áudios da semana passada, mas é uma coisa na qual eu insisto muito. Porque a gente tende a achar que a teoria literária, que a interpretação do poema é uma coisa subjetiva, da ordem subjetiva, que é muito abstrata, e não é, na verdade, assim. O poema, ele é um objeto estético. Ele tem características, ele é feito de coisas. Essas coisas são palavras, imagens, versos e as técnicas de composição, né? E tudo isso vai atribuindo sentidos para o poema. Então, eu sempre digo assim, não, vamos descer para o poema. Quando a gente está viajando muito, assim, viajar é legal, eu adoro viajar. Eu vou até propor uma viagem em cima desse poema, de um trechinho do poema. Eu acho que as viagens são sempre bem-vindas, eu adoro fazê-las. Mas descer para o texto, isto é, voltar e olhar o que o texto nos oferece, eu acho que é o mais importante, porque são as pistas que a gente tem para ler o poema, né? Então, o que eu queria trazer nesse poema específico para exemplificar o que eu estou falando é que, bom, a imagem principal é esse piano, né? E ele vai usando algumas palavras para designar o piano que eu acho que são interessantes. Ele usa em algum momento inadaptável. E mais lá para frente, ele usa a palavra girafa. Ele diz assim, no mundo tamanho peso de angústia e você, girafa, tentando. Fala isso pro piano, né? Ele diz assim, ai piano, deixa de amofinar, né? Deixa não me irrita. O mundo todo cheio de problema e você, girafa, tentando. E dá um ponto final. Como ele já usou a palavra inadaptável, lá mais em cima, eu fico pensando que a escolha pela palavra girafa tem a ver com essa inadaptação, porque a girafa é aquele bicho que tem um pescoço muito grande, cujo tamanho é um pouco desproporcional ao resto do corpo. É um bicho meio diferentão, assim, né? Quando a gente quer falar de uma coisa que é um peso morto, porque ele também fala muito do piano como um peso para casa, a gente costuma usar na nossa linguagem corrente elefante. A gente fala assim, é um elefante branco, né? E ele não escolheu usar elefante, ele escolheu usar girafa, que não é um animal que exatamente traz essa dimensão do peso, como um elefante traz, né? Mas traz essa ideia da inadaptabilidade. É um animal que parece não tá proporcionalmente correto, parece não tá adaptado, assim, não parece não caber bem ali, entendeu? Ele usa esse verbo caber em alguns momentos, e aí me chama a atenção nesse você girafa tentando, porque ele bota o ponto final depois do tentando. Então é assim, a pergunta que fica, né, disso é assim, você tentando fazer o quê? O mundo está pesado e a girafa está tentando fazer o quê? Ele não diz, isso ele não diz. Como ele não diz, aí entra o espaço da nossa interpretação. Eu estava falando, claro que a gente precisa ter um espaço para ver o que o poema traz, diz, e um espaço para ver o que o poema pode ter querido dizer, né? Então, como ele não disse o que a girafa está tentando, eu acho que aí é um espaço que ele nos convida a entrar e a viajar. E aí eu fico pensando que no poema ele vai trazendo imagens de alturas. Logo no verso, na estrofe anterior a essa da girafa, ele diz o seguinte, 2 estrofes antes, ele diz assim, está no fundo da casa, por baixo da zona sensível, muito por baixo do sangue. Então ele repete, ele fala por baixo, depois ele fala muito por baixo. Fala assim, no fundo, depois por baixo, depois muito por baixo. Isso tudo vai levando a gente para baixo, né? Assim, ele aponta uma direção
de significado que é para baixo. Na estrofe seguinte, ele vem: está por cima do teto, mais alto que a palmeira, mais alto que o terraço, mais alto que a cólera, a astúcia, o alarme. Ele repete mais alto 3 vezes. Ele diz que está por cima e depois... Quer dizer, aí o teto mais alto, aí a palmeira, aí o terraço, e mais alto a cólera, a astúcia, o alarme. Ele vai... Primeiro, na estrofe anterior, ele direciona a gente para baixo, e nessa ele direciona a gente para cima. E parece que o poema todo, de alguma forma, vai fazendo essa oscilação entre as alturas. E como ele usou a palavra inadaptável para designar o piano e depois chamou ele de girafa, eu fiquei pensando na questão da girafa, como porque para a teoria lá do Darwin, enfim, eu não sou biólogo, nem pretendo me aprofundar muito nesse sentido, mas dizem que a girafa, né, ela foi se adaptando para conseguir alcançar folhas que ficavam mais altas, que era aquilo de que ela se alimentava. Então eu fiquei pensando nisso, assim, ela tá tipo como se o piano, e por ser né, assim, foi comparado com uma girafa na metáfora, ele estivesse tentando atingir esse patamar, essas alturas, o terraço, a palmeira, a cólera, o alarme, a astúcia. Ele está tentando sair desse, porque também o poema trabalha isso, né, as coisas que estão ao redor do chão, a poeira, a aranha, os seres de asa ignóbeis, né, e as coisas altas, a música belíssima que esse piano poderia tocar em outras épocas, né? Uma música, enfim, eu esqueci a palavra que eu queria falar agora, mas é uma coisa no sentido assim de nas alturas, sublime, era isso. De alguma forma, o sublime como coisas altas, né? Da alta cultura, da alta sociedade, da leveza, e o grotesco como essa coisa baixa, como essa coisa, enfim, pesada e abjeta que ele vai trabalhando. Então, eu só estou falando isso, a gente pode discutir depois, vocês podem mandar as suas interpretações, as suas análises do poema. Eu quis focar como em uma palavra, uma imagem que ele cria, que é o piano como girafa. A gente pode, descendo para o texto, indo lá ver as palavras que estão no texto, o modo como ele constrói os versos, a gente pode ir buscar sentidos e interpretações. Mas, de todo modo, o mais certo sobre o que o texto fala é que o piano é carregado de afetos, de histórias. Ele é um objeto que está numa casa, uma casa que tem muros que protegem muito a casa, e eles, assim, até do lado de fora desses muros, dessas paredes, tem a noite, os vulpinos e não sei o quê, e ela é toda docilidade e afago. Ele fala isso das paredes. E a parede que dá apoio ao cego e ao tonto, e que separa isso que está dentro e isso que está fora, né? Como a gente falou semana passada. Mas aquilo que está dentro é o piano, é esse objeto que é cheio de afetos. E o piano é a imagem central do poema, sem dúvida. Então, como provocação, eu queria propor que a gente pensasse um objeto da nossa casa que é carregado de afetos, de histórias. Algumas pessoas já trabalharam um pouco essa ideia, né, da casa como aquilo que guarda os afetos, as histórias, as memórias. Essas duas palavras, história e memória, foram muito usadas em alguns poemas da semana passada, porque de fato elas estão muito ligadas à ideia de casa, né? Mas aí para essa semana eu queria que a gente escolhesse um objeto, um álbum de retratos, um livro, uma estante. O Drummond escolheu um piano, uma vitrola, um relógio, objetos que estão na nossa casa e que eventualmente, enfim, eu lembraria, por exemplo, agora, nem tem nada mais na minha casa, mas que tinha na casa da minha mãe uma penteadeira, que era da minha bisavó, e essa penteadeira sempre me disse muito. Quer dizer, eu nunca me penteei na penteadeira, enfim, não me penteio, como vocês podem estar vendo pelos meus cabelos, mas enfim, eu não uso penteadeira, mas aquela penteadeira, ela tinha a ver com a minha bisavó e com uma família, com uma história, não sei o que. Aquela penteadeira era carregada de afetos, né? Então, se eu fosse escrever, por exemplo, eu escreveria sobre aquela penteadeira. Só estou trazendo isso como um exemplo. Mas eu gostaria de pensar nisso, assim, como que um objeto, grande ou pequeno, pesado ou leve, alto ou baixo, sublime ou grotesco, como ele está carregado de sentidos para além dele mesmo, né? Assim,
Em algum momento, Drummond ele fala da família nesse texto. A última coisa que eu vou falar do poema, que o vídeo já está se alongando. Inclusive ele usa grotesco para falar do piano, grotesco e sinistro. Acabei de rever aqui. Mas ele diz assim, uma família, como explicar? E ele vai falando das coisas que tem na família, tipo, um modo de arrumar, né, assim, um modo de escolher o linho, de dobrar os guardanapos, enfim, um feitio de cabeças, antipatia, uma família, ok. Mas e esse piano? Como se a despeito da família, para além da família, existe uma presença intensa que alguns objetos trazem, né? Eu acho isso muito bonito, uma imagem bonita e uma imagem que me parece que há algo semelhante em todas as famílias, em todas as casas, né? Então eu queria que vocês pensassem nisso e escrevessem sobre isso, se vocês toparem, tá bom? E a gente pode ir conversando também, que eu acho que é legal, sobre essas técnicas. Hoje a gente falou um pouco sobre essa coisa do uso das palavras pro alto e para baixo, como isso produz camadas de sentido. E depois eu queria também que a gente conversasse lá no grupo sobre processo de criação. Então, acho que seria legal vocês mandarem um poema por mensagem de texto. Quem está mandando por foto, inclusive, seria mais legal mandar por texto mesmo, porque a gente está fazendo a coletânea. E gravar um áudio dizendo o seu processo. Se vocês partem da ideia, se vocês se inspiram, como que vocês escolhem as palavras, como é que é o processo criativo de vocês? Que eu gostaria de saber para a gente poder ter um ponto de partida para a gente conversar sobre coisas mais técnicas. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Perdão pelo vídeo ter ficado muito longo, eu me empolgo quando eu falo de Carlos Drummond. Então é isso, uma ótima semana para todos. Mandem seus poemas, a gente se vê. Beijos, abraços e até breve.